Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós vamos ser obrigados a desmascarar mais algumas criaturas e, dentre elas, jornalistas, né? Infelizmente, porque tem uma coisa muito complicada acontecendo no Brasil. Quando uma figura como Flávio Bolsonaro fala as mesmas coisas que uma jornalista como a Malu Gaspar, ou vice-versa, quando a jornalista Malu Gaspar defende as mesmas coisas que Flávio Bolsonaro, isso deveria soar para muitas pessoas como algo muito estranho, né? Mas não é isso que acontece, sobretudo, na grande mídia e também nas hordas de extrema-direita. Eu tenho aqui criticado muitas vezes algumas figuras desse universo jurídico que são ali do campo bolsonarista, ou que se perverteram juridicamente. Rasgaram os seus diplomas, né, jogaram todas as doutrinas para o lixo, para o esgoto, e ficam o tempo todo defendendo as coisas mais indefensáveis. Já comentei aqui sobre o Ives Gandra, as aberrações que ele fala, ele sempre foi um ícone dessa gente. O Jeguinho Lustroso do Paraná, um outro que está sempre lá na CNN, o outro lá amigo do Jeguinho do Paraná, é o Jeguinho, é o Jumento. Gente, é gente empolada, tem de tudo. Mas quando a gente vê a Malu Gaspar dando aula de direito constitucional para o ministro Alexandre de Moraes e para o ministro Flávio Dino, aí a gente tem que entrar em campo, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Tem gente que está com dúvidas sobre isso, e é importante sublinhar aqui algum ponto, ou um ponto específico que essa gente toda está ignorando. E é impressionante, né, como a Rede Globo de televisão, eles parecem não ter pessoas ali do campo do direito para dar alguns toques, né, não deixar o jornalista falar tanta besteira. Bom, antes de mais nada, quero lembrar você que na segunda-feira você está convidado, você que está no Rio de Janeiro, você que estiver passando aqui pelo Rio de Janeiro, para estar comigo lá na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que eu defendo, a Associação Brasileira de Imprensa, histórica, enfim, e que sabe muito bem a diferença de jornalismo e de banditismo que envolve jornalista, né? Estarei lançando ali a nossa candidatura, eu digo nossa porque ela é minha e é sua também, a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Então eu vou fazer ali um papo, vou conversar com vocês, pessoas muito legais estarão por lá, e eu vou deixar o link para você guardar ali o seu lugar ali, no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito bacana te ver por lá. E aqui está o QR Code para você apoiar aqui a nossa jornada aqui, que está chamando muita atenção de muita gente aqui no nosso país, tá bom? Nós vamos conseguir uma vitória aí, com certeza, muito legal, e, se Deus quiser, com o presidente Lula eleito no primeiro turno, tá? Então vamos aqui aos nossos papos. Começando aqui com essa notícia aqui, meio esquisitinha, né? Exclusivo, páginas oficiais de Flávio incluem curso de pós-graduação que ele não fez. Ora, 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 o senhor Flávio Bolsonaro, pego em mais uma mentira? Alô, evangélicos! Vocês que são pessoas sinceras, vocês que vão à igreja, vocês que fazem a sua congregação, enfim, vocês estão mesmo querendo colocar o voto de vocês e o destino do nosso país nas mãos de um mentiroso, aquele que João 8,44 define muito bem? Agora que foi flagrado, né? Não, na verdade, o curso não foi bem o curso, o que está na minha página não está muito na minha página, enfim, já tirou da página dele, mas foi flagrado aqui mais uma mentira, né? Precisa isso, gente? O cara mentir no currículo dele? Pois é, desmascarado, né? Mas tem coisas que estão passando despercebidas que a gente não vai deixar passar, não. Flávio Bolsonaro aposta em tesouraço e âncora fiscal baseada em dívida. Ele está usando agora, gente, um símbolo, uma tesourinha na lapela do terno, né? Mas ele quer cortar o quê? Até agora, o Flávio Bolsonaro não tem programa, não tem proposta para absolutamente nada. Como é que alguém vai votar numa criatura que não sabe o que fazer? Eu não tenho o que mostrar. Não tem nem que mostrar do passado. Aliás, eu tenho comentado aqui, né? Ele é o profeta do passado. Ele está querendo inventar coisas que já existem. Quer inventar o FIES, quer inventar o SUS, o Bolsa Família, quer inventar coisas que já existem, né? E não vai dar. Só está falando que vai cortar, mas cortar, amigo e amiga, vai cortar na sua carne, tá? Na carne do seu pai aposentado, a sua mãe aposentada, alguém que depende de algum programa social. São vocês que ele quer cortar, né? Bom, então tá aí. E aí a gente vê agora essa junção, esse casamento de Malu Gaspar com o Flávio Bolsonaro. Escreveu ele agora mesmo. A maioria das pessoas parece não ter compreendido a dimensão disso. Alexandre de Moraes não quebrou a confidencialidade de um jornalista. Ele autorizou a violação de confidencialidade para todos vocês. Uma decisão judicial não morre no caso específico. Isso se torna precedente. Este é um cheque em branco para matar o jornalismo e a liberdade de imprensa no Brasil. Vai ser cara de pau lá na Conchinchina, né, gente?
O Flávio Bolsonaro defendendo liberdade de imprensa. Ele que é um cupincha de Donald Trump, que está fazendo de tudo contra todo tipo de jornalismo nos Estados Unidos. Virou um autocrata, não se fala uma coisinha. E aqui no Brasil, ele defende bandidos de todas as espécies que têm diplomas, né? O cara pode ser bandido, tem diploma de advogado, bandido tem diploma de jornalista, bandido ter função de policial, exercer a função de policial, qualquer atividade de deputado, enfim, de médico, tem de tudo. E ninguém está salvo, não. Agora, vai se falando esse tipo de aberração para proteger o crime. Ontem, no Jornal Nacional, eles começaram o jornal com essa matéria aqui. Vou colocar um trechinho para vocês. Vamos ver aqui. Polícia Federal cumpriu mandados de busca e Opa, peraí um minutinho que eu tô aqui na frente dele, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Deixar menorzinho assim, que o importante é o áudio. Contra a fonte de uma reportagem sobre o ministro do STF. Olha só, gente. Então começou assim, não deu para pegar aqui, tá? Mas o fato é o seguinte, a matéria começa com essa informação. A Polícia Federal pediu e a Procuradoria-Geral da República entendeu que era pertinente e solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que autorizasse a busca e apreensão, uma operação contra criminosos, tá? Não é porque é jornalista e tal que deixa de ser criminoso, não. Então a matéria é a seguinte: Moraes determina investigação contra fonte de jornalista em reportagem de Dino. Aí é o seguinte, aí a gente vê a matéria, deixa eu pegar mais um trechinho aqui, vamos lá. De busca e apreensão contra a fonte de uma reportagem sobre o ministro do STF, Flávio Dino. Associações de imprensa manifestaram preocupação com a preservação do sigilo de uma fonte jornalística. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação a pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão de celulares, computadores e documentos em endereços dos... Bom, e aí é o seguinte, aí a gente vê aqui os canais de direita, eles elegeram a sua musa, a senhora Malu Gaspar. E a Malu Gaspar veio a público da aula de direito constitucional. Então, muita atenção que agora o direito constitucional do Brasil, sigam Malu Gaspar, né? Peronomútil, né? Vamos ver o que aconteceu. Fazer as coisas. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição, e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Vou fazer uma pequena interrupção, né? Senhora Malu Gaspar, não existe direito absoluto aqui no Brasil, na nossa Constituição, nem o direito à vida. Porque se alguém for matar a senhora reagir, a senhora tirar a vida de uma outra pessoa em legítima defesa, a senhora está atingindo o patrimônio vida. Portanto, não é uma coisa absolutamente imodificável, impenetrável, absoluta, né? Então tudo tem que ser ponderado. E vários direitos que estão na Constituição, eles podem estar em conflitos. Por exemplo, o que a senhora está dizendo, o sigilo da fonte, ele se conflita com o direito à intimidade, à vida privada das pessoas. E então, o que é que o legislador, que o julgador, tem que entender que deve ser preservado? O direito à integridade física, moral, à personalidade de uma pessoa, à intimidade de uma pessoa, ou a preservação do sigilo da fonte numa ação criminal? Então, peraí, né? Mas vamos seguir aqui que ela está dando aula aqui para nós. Vamos lá. Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão, não? Então, quer dizer que proteger a integridade de um ente estatal, que é uma pessoa física, da sua família, isso não está em questão? Tem uma coisa superior a isso? Isso é uma coisa em segundo plano? Mas vamos lá com a aula. Para a senhora deve ser, né? Se a família da senhora estiver em risco e tal, isso é segundo plano, né? Tem outras coisas superiores à vida da nossa família, a nossa vida, a nossa integridade, né, senhora Malu Gaspar? Mas vamos lá. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares. O jornalista que a senhora está falando é um criminoso, né? Eu vou cortar aqui, passar aqui para frente, porque o cara que ela está falando é esse cara aqui, ó. Blogueiro alvo de buscas por ordem de Moraes, no Maranhão,
já foi preso por chantagem, extorsão e ameaças. Engraçado que ninguém fala isso, né? Não é um jornalista que está exercendo a atividade de uma forma ética, de uma forma correta. Aqui no texto da matéria, vou colocar aqui no nosso link, em março de 2017, a Polícia Federal já havia prendido Luiz Pablo e outros suspeitos no Maranhão sob a acusação de extorquir empresários e servidores públicos. Segundo as investigações, o grupo obtinha informações sigilosas sobre operações policiais e cobrava valores para não divulgá-las na imprensa local. Na chamada Operação Turing, foi preso ainda o policial federal Danilo dos Santos Silva, suspeito de repassar dados protegidos por sigilo para os blogueiros. Então, o que essa gente está defendendo? É o seguinte, por que a Malu Gaspar está fazendo isso? Porque ela opera, né, dentro dessa lógica, né? Então, se tem alguém criminoso que está futricando, está garimpando dados, está violando direitos constitucionais, mas dá uma informação para ela, oh, que legal, está valendo tudo. Então, a ética é que se exploda. Vale tudo para que ela exerça o seu direito sagrado de exercer a profissão. Então, quer dizer que o bandido tem que ser protegido. A fonte bandida tem que ser protegida quando o direito de outra pessoa está sendo violado? Então, gente, é complicado, né? Mas vamos seguir aqui que a criatura ela vai dando aulinha. Milhares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. O jornalista divulgou todos os dados, senhora. Se ele não tivesse divulgado todos os dados, inclusive o monitoramento dos filhos, que são crianças, do ministro Flávio Dino, a senhora está de sacanagem? A gente tem que desmascarar essas figuras, gente. Como é que a pessoa vem a público, dá aula de direito constitucional e criminalizar o ministro que está tentando fazer o mínimo, proteger a sua família? E mais, o jornalista que ela está defendendo, e a fonte, né, recebeu 100 mil reais. A Polícia Federal, para poder pedir essa prisão, identificou na quebra de sigilo do cara que ele recebeu 100 mil reais de quem? Da fonte, que é um cara da área de segurança lá no Maranhão, que estava bisbilhotando e estava fornecendo dados e pagou o cara. Gente, tinha uma coisa muito cabeluda nessa história, mas isso é menor para a senhora Malu Gaspar. É a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi regular. Então, se é regular, divulga que é regular. Minha filha, o cara é ameaçado, o ministro é ameaçado. Ele usa os veículos do tribunal lá do estado do Maranhão. Isso não é para ser divulgado, isso não é para ser panfletado, não é para colocar uma pessoa que está atacando, criminoso que está mexendo com orçamento secreto, em exposição. Mas, enfim, isso é de menor para a senhora, isso é uma coisa menor. O importante é manter a futrica. E bola para frente, não foi feito isso, foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte. Que claro, violar o sigilo da fonte, está se investigando crime, senhora. Um crime não tem sigilo de fonte, não. Foi, inclusive, exposto. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia por... É porque, Malu Gaspar, você só deve fazer jornalismo assim, né? Me desculpe, né? Investigar, garimpar, né? É difícil, né? Então tem que usar de gente que vaza, gente que comete delitos, infrações, para fornecer coisas aos jornalistas, né? E a gente não pode aceitar isso, né? Aí a Constituição aqui que eles estão invocando é o seguinte, eles ignoram que também é protegido aqui pela Constituição, no artigo 5º, o inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí é o seguinte, o inciso 14º diz aqui o seguinte, da Constituição, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Portanto, existe um conflito entre 2 incisos da Constituição, o inciso 10º e o inciso 14º. Os alemães, quando eles interpretam constituições, eles dizem o seguinte, nós, quando encontramos conflitos de direitos dentro da Constituição, a gente deve sempre preservar ou sempre terá uma preponderância os direitos que estão elencados em primeiro plano, aqueles que vieram primeiro. Por quê? Porque o legislador, o constituinte, entendeu que aqueles direitos eram mais importantes que os que vieram na sequência. Então,
Entre um conflito entre o direito a ter a privacidade, a resguardar a sua integridade física, a sua integridade moral e o direito ao sigilo da fonte, prevaleceria sempre o inciso 10º sobre o inciso 10º, né? Então, gente, é triste a gente ver essas pessoas fazendo essas batatadas, indo para todo lado, desinformando as pessoas, né? Então, senhora Malu, a senhora devia pensar 350 vezes quando a senhora reproduz a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro, esse baluarte das coisas boas, esse homem honestíssimo, esse homem democrata, esse homem incorruptível, esse homem não endinheirável, né? Então, gente, me desculpe, né? A gente teve que... Senhora Malu, tome juízo, senhora Malu. A senhora virou musa do Gustavo Gaia. A senhora sabe lá o que é isso? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Aí, participe aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos. E o link no primeiro comentário aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau.